Lucas, bom dia, obrigado por participar dessa entrevista. Eu gostaria que você começasse me explicando qual foi a decisão da ministra Carmen Lúcia ontem no Supremo. O que isso pode impactar a SERP e Dataprev, por exemplo? Bom, falando de maneira geral, a decisão da ministra Carmen diz sucintamente que a Lei 9.491 de 1997 é constitucional, ela permanece em vigor. E o que essa lei diz, por sua vez, melhor dizendo, o que ela estabelece é um Programa Nacional de Desestatização, ou seja, de que as empresas estatais podem ser privatizadas mediante decreto do Poder Executivo. A ministra Carmen entendeu no seu voto que, a grosso modo, que a autorização legislativa do Congresso Nacional pode ser genérica, como está naquela lei, e não precisa ser específica. No caso mais particular, do caso do SERP da Dataprev, é preciso aguardar o encerramento do julgamento. Eu falo isso de maneira muito específica, porque o SERP e a Dataprev, diferente da CETEC, da BGF e das outras empresas que foram, cujo procedimento de desestatização foi questionado, as outras, o SERP e a Dataprev prestam serviço público, eles não exploram a atividade econômica. Então, para esclarecer quem eventualmente nos veja, é preciso aguardar o final do julgamento. Nós estamos no primeiro dia de julgamento, existem mais 10 votos a serem colhidos, então nós precisamos aguardar se o tribunal vai fazer essa distinção, que inclusive a jurisprudência vem fazendo. Então o momento é de aguardar realmente. Pessoalmente, a minha leitura do voto da ministra Carmen é de que, embora seja um voto que mantém a rigidez da lei, não é um voto de todo prejudicial, vamos dizer assim, à autoridade do Poder Legislativo. Pelo contrário, é um voto que resguarda a autoridade do Poder Legislativo. Nós estamos acostumados a muitos casos em que o Supremo tem aquela famosa frase, tem a última palavra, não é verdade? Mas, nesse caso, o voto da ministra Carmen, ele deixa uma abertura para que, se o Congresso entender diferente, possa legislar. Inclusive, tanto revogando a Lei 9491, quanto editando leis específicas, como de resto acontece, espera-se acontecer, pelo menos no caso da Eletrobras, por exemplo. Então, o voto da ministra Carmen, ele, embora não seja favorável à pretensão deduzida pelo PDT, ele não pode ser interpretado como uma derrota. Pelo contrário, é um voto que devolve ao Congresso Nacional a autoridade para dispor sobre desestatizações de maneira muito clara. Então, na verdade, isso fica resolvido. Agora, aos olhos do governo, quer dizer, o SERP e a Dataprev entraram no PND justamente porque o então secretário Salim Matar entendia que elas exploravam atividade econômica que deveria ser apenas concedida à iniciativa privada. Quer dizer, no teu entendimento, pelo voto da ministra Carmen Lúcia, ela deixa essa margem para vocês depois, enquanto partido, aí o PDT ou o próprio Congresso Nacional, questionarem que o SERP e a Dataprev não exploram a atividade econômica, porque elas são duas empresas que prestam serviço público, isso é evidente. Mas elas estão, de alguma maneira, começando a entrar no mercado de tecnologia, de informática, com aplicações próprias de serviços de acesso à base de dados do governo. Isso pode ser caracterizado como atividade econômica amanhã e isso, então, garantir ao governo a possibilidade de privatizar? Quer dizer, como é que você avalia isso? Veja, eu acredito que a gente pode repartir uma resposta para o seu questionamento em duas partes. A primeira parte é com relação ao próprio voto da ministra Carmen. E, assim, embora o voto da ministra Carmen não
faça nenhuma condicionante, tanto que o julgamento da ação o julgamento pela improcedência, toda a argumentação da ministra Carmen diz respeito a estatais que exploram atividade econômica. Ou seja, são aquelas hipóteses do artigo 173 da Constituição, em que a regra é a iniciativa privada e a exceção é o Estado. O Estado só pode intervir quando se trata de relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Então, o ministro Carmen ele se pauta com base nessa orientação constitucional do início ao fim. Inclusive, os precedentes citados pela ministra Carmen se referem explicitamente a casos de exploração de atividade econômica. O exemplo mais notório que ela cita, por exemplo, é um caso recente do ministro Toffoli, uma ADI 3574, em que o ministro Toffoli autoriza a incidência do Plano Nacional de Desestatização a instituições financeiras bancárias. Ninguém tem dúvida de que instituição financeira bancária é uma intervenção própria no domínio econômico, nas atividades de ampla concorrência, o que não é o caso do CERP da DataPrev. Essa é a razão pela qual, Queiroz, nós entendemos, como eu disse, ainda está muito cedo, o julgamento pode evoluir nesse sentido, mas, considerando que o voto da ministra Carmen seja acatado por unanimidade, sem nenhuma outra ponderação, devolve-se, sem dúvida, ao próprio Supremo fazer essa distinção para o futuro, mas, sobretudo, ao próprio Congresso Nacional, para fazer essa distinção entre atividade econômica e serviço público. Eu destaco dois pontos que eu acredito fundamentais. Primeiro, o próprio inciso 1º do artigo 1º da Lei 9.491 diz que a lei se aplica apenas a empresas que exploram atividade econômica. A lei é muito clara com relação a isso. O segundo ponto é que o próprio Supremo já se manifestou em diversas ocasiões a respeito do CERP e da DataPrev. Recentemente, inclusive, não tenho de cabeça o número, mas houve uma manifestação do tribunal sobre a relatoria do ministro Barroso, também realçando esse aspecto. Portanto, eu acredito que, com relação, em primeiro lugar, o julgamento ainda está muito incipiente, está no começo, o julgamento pode evoluir. Segundo, o voto da ministra Carmen deixa uma abertura para que o Congresso ou o próprio Supremo volte a endereçar essa questão novamente. Você veria, desculpa te interromper, você veria também, caso análogo à questão, por exemplo, da Telebrás, que também está correndo risco de ser privatizada? Você veria o mesmo caso do CEP da DataPrev para a Telebrás? Eu aproveito essa ponderação sua para responder a segunda parte da sua primeira colocação, que é o seguinte. Se, com relação à exploração de atividade econômica por empresas que prestam serviço público. Isso também é uma coisa, é uma circunstância que está relativamente pacificada na jurisprudência do Supremo, desde que a atividade econômica explorada cumpra uma função do que na doutrina econômica, inclusive, se chama de financiamento cruzado, ou subsídio cruzado. O caso mais claro disso é o caso dos Correios, em que o financiamento, a atividade da exploração de encomendas sustenta o monopólio postal, que é especificamente de cartas, que é absolutamente, notoriamente deficitário. Então, o que acontece? Existe a necessidade de um juízo, de uma avaliação, e por isso a importância de se devolver ao Congresso Nacional essa questão e ao próprio Supremo, como eu disse, o julgamento está muito no início ainda, a respeito dessa distinção, até para se avaliar se a atividade econômica que está sendo explorada, ela está sendo explorada propriamente dita como atividade econômica ou como suporte para o serviço público que é prestado do ponto de vista econômico-financeiro.
Isso é uma discussão mais profunda que, repito, não está em causa nessa DI 6241. Isso é algo que pode ser explorado, sem dúvida. Na verdade, isso está na perspectiva do campo progressista ser explorado, mas, tanto no Congresso quanto na via judicial, mas não está em causa na DI 6241. É preciso que isso fique bem claro. E aí, arrematando com essa questão da Telebrás, o Supremo, acredito que na última semana, inclusive, deu uma decisão dizendo que não havia problemas em a Telebrás passar a explorar a atividade satelital. Então, nesse caso, também é preciso uma avaliação que não estava sob escrutínio naquela ação direta que foi julgada, se se trata de um serviço público ou da exploração de atividade econômica. É muito raso, é muito primário, é muito até precipitado você fazer uma avaliação geral de porque está explorando o satélite, banda satelital ou algo dessa natureza, é uma atividade econômica. Não necessariamente. De acordo com o Plano Nacional de Banda Larga, o PNBL, o objetivo é a instituição, de fato, de uma política pública de conectividade, de prestação de serviços públicos. Então, isso precisa de uma análise aprofundada, não foi objeto ainda de análise pelo Supremo Tribunal Federal, e também é algo que precisa ser discutido. Dessa maneira, e que, repito, também não está em discussão na DI 6241, para quem eventualmente nos ouça, para isso ficar bem claro. Agora, quer dizer, eu ainda tenho uma certa dúvida em relação à decisão. Vou ver se eu estou errado ou certo. Vamos lá. Pelo que você falou, então, a decisão da ministra Carmen Lúcia, pelo menos só a dela, ainda falta lá dos outros ministros, mas indica, de certa forma, que o Supremo Tribunal Federal está chamando o Congresso Nacional, de alguma maneira, a se manifestar em relação ao que é estatal que presta serviço público e que é o estatal que está explorando a atividade econômica que não deveria estar participando dessa fatia de mercado. Seria isso? Quer dizer, de uma maneira meio que devolvendo ao Congresso Nacional a responsabilidade lá na frente, definir essa questão, esse ato que existe? A decisão da ministra Carmen, como eu disse, ainda precisa aguardar o voto dos outros ministros, mas a decisão da ministra Carmen, por hora, ela não devolve explicitamente essa avaliação ao Congresso Nacional. O que a decisão da ministra Carmen Lúcia faz explicitamente é dizer que existe autorização legal pelo Congresso Nacional e que essa autorização é a Lei 9491 de 1997. Ao fazê-lo, a ministra resguarda a autoridade do Poder Legislativo. Que o Poder Legislativo pode bem entender, inclusive há projetos nesse sentido, há projetos do deputado André Figueiredo, por exemplo, há projetos de vários outros deputados do campo progressista, o deputado Zé Guimarães, salvo engano, tem um projeto também no sentido da revogação da Lei 9491. Além disso, há projetos de decreto legislativo no sentido de suspender o processo de estatização de uma série de empresas. Então, o que se pode traduzir da decisão da ministra Carmen Lúcia é dizer que a Lei 9.491 ela é constitucional na medida em que foi o Congresso que adotou essa medida. Então, se ao Congresso cabe fazê-lo também, revogá-la também. Então, embora o voto da ministra julgue improcedente a ação no sentido de que no sentido de que a lei é constitucional na medida da autorização do Congresso. O Congresso pode mudar esse entendimento. Então, é nesse sentido que eu afirmo com muita segurança que, na verdade, a decisão da ministra resguarda a autoridade do Poder Legislativo e a possibilidade de que o tema seja revisto. Como eu disse, a preocupação inicial é de que existem oportunidades em que o Supremo
se manifesta como a última palavra, né, como se diz usualmente. Ele dá o termo final a respeito do que se trata. Então, nesse caso, não parece que tenha sido o caso. Agora, ficou uma sensação, doutor Lucas, de que a ministra teria, por exemplo, mudado o voto dela. Quando lá atrás ela discutiu a questão da venda de subsidiárias da Petrobras, ela e vários outros ministros teriam colocado na discussão, embora não fosse o foco central da discussão, que estatais criadas por lei específica teriam que ter lei específica depois para serem desestatizadas. Quer dizer, e agora essa decisão meio que colocou assim, olha, como já existe uma lei, né, que prevê o PND, aí, o Plano Nacional de Desestatização, essa lei por si só, ela já autoriza, já é uma meia autorização do Congresso para privatizar tudo se quiser, para o governo fazer isso. Quer dizer, não há vamos dizer assim, uma distorção entre o que foi dito lá atrás e o que está sendo dito agora, porque essa lei, quando ela foi aprovada pelo Congresso, ela previa a desestatização do setor de telefonia, se eu não me engano, que era pelo menos a pauta da época, a mais premente da época. Quer dizer, e, no entanto, ela passou a valer como regra geral, né, para todas as estatais. Como é que o senhor avalia isso? Em primeiro lugar, a Lei 9.491, de fato, ela veio naquele momento de privatizações do governo Fernando Henrique. Mas foi aplicado indistintamente a várias empresas. Na verdade, a Lei 9.491 ela é uma prorrogação de aproximadamente 70 medidas provisórias que se estendem desde o governo Itamar. Porque naquela época o regime constitucional das medidas provisórias permitia reedição ilimitada. De qualquer maneira, o setor das telecomunicações teve uma lei específica que regulou a desestatização do setor de telecomunicações, e a Lei 9.491 veio, sem dúvida, nesse contexto. Com relação ao posicionamento do Supremo, eu acredito que você se refere especificamente à DI 5624, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que tratava da desestatização, necessidade de lei específica da desestatização de subsidiárias. E, naquela oportunidade, eu preciso esclarecer que o seguinte, o tribunal ele não chegou a uma conclusão nem por unanimidade, nem por maioria. O que houve, na verdade, tecnicamente, foi uma decisão por voto médio. Por quê? Porque havia pelo menos 4 orientações diferentes no tribunal a respeito do que se poderia ou não fazer. E o que aconteceu? O tribunal acabou chegando à conclusão naquela oportunidade que, para a desestatização das empresas matrizes, né, na verdade, exigia a necessidade de autorização legislativa. Sem adentrar na questão se essa autorização legislativa precisava ser genérica ou específica. E por isso, nós colocamos essa questão na DI 6241, que está sob julgamento agora. Naquela oportunidade, a ministra Carmen, inclusive é possível ver isso com muita clareza das notas taquigráficas, e por isso ela guardou coerência nesse sentido, ela se limitou a dizer que a ela bastava a autorização legislativa. Ela não avançou no sentido em dizer se a autorização legislativa era genérica ou específica. Ou seja, o voto dela, nesse particular, o voto de hoje, na verdade, da meia-noite de hoje, foi uma manifestação inédita dela, porque ela não tinha se pronunciado a respeito da necessidade de autorização específica ou genérica. Ela já havia se manifestado sobre necessidade de autorização legislativa. Isso também corrobora essa nossa interpretação de que resguarda essa autoridade do Poder Legislativo, mesmo com a improcedência da ação. Por outro lado,
houve, melhor dizendo, manifestações de fato de alguns ministros, mas o julgamento ainda está muito no início. E, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto escrito naquela oportunidade, na DI 5624, disse claramente, com todas as letras, isso está disponível no acervo do Supremo Tribunal Federal, que o voto que exigia-se autorização legislativa específica. Só que, como eu disse naquela oportunidade, havia ministros que entendiam que a autorização deveria ser genérica, e não houve maioria para se formar uma decisão. E por isso se fez o voto médio, que é basta autorização legislativa. E o tribunal se absteve de se pronunciar sobre autorização legislativa específica ou genérica. Então, por exemplo, o ministro Barroso, o ministro Fux e o ministro Gilmar Mendes se manifestaram especificamente sobre a necessidade de autorização legislativa genérica, que estava satisfeita pela Lei 9491. Só para tirar uma dúvida. Quando você fala legislação específica, seria uma legislação para cada caso de estatal. Essa autorização teria que ser específica para CEPRO, para DataPrev, para Telebrás. Como foi o caso da Eletrobras, por exemplo. A Eletrobras, que foi enviado o projeto de lei específico tratando da desestatização da Eletrobras, como foi feito à época da Telebrás também, no governo Fernando Henrique. Tá certo. Bom, pelo que deu para entender, essa ainda não é uma batalha perdida, ainda tem muito chão pela frente, além do que ainda tem outros 10 votos ainda de ministros ainda, né, nas próximas sessões aí do STF. Vamos aguardar isso para ver. E, obviamente, está aí o deputado Adélio Figueiredo, os deputados do PT que vão poder, deverão também se manifestar em breve em relação a essa decisão da ministra Carmen Lúcia e, obviamente, já vão começar a traçar as suas estratégias, né, futuras aí em relação ao processo de privatização. Deputado, eu não vou tomar... Deputado não, advogado. Não é deputado, mas já merecia ser. Não, advogado, por favor. Então, Lucas, eu agradeço pela entrevista, foi muito esclarecedora a decisão de ontem e volto a repetir o convite para quando tiver novidade aí a gente conversar mais, que eu acho que fica mais claro isso. Hoje já tinha funcionário do CEP achando que acabou, que tudo vai ser vendido amanhã, e não é bem assim. Há todo um processo aí a ser desenvolvido, muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda, antes de chegar a uma conclusão de alguma coisa, né? Agradeço pela entrevista, um bom dia para o senhor, então. Igualmente, Queiroz. Grande abraço. Um abraço.